Estamos todos aí de volta. Que legal! Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Estamos retornando com o nosso Arena Opa toda Boa noite. quinta-feira. Tivemos um recesso aí merecido. A gente precisava de um descanso porque o nosso 2021 do Opa foi muito intenso. Mas a gente acabou aproveitando o recesso para fazer um trabalho tão bacana, a primeira produção original Opa, que deve sair em breve aí, vocês vão ficar sabendo. É um produto feito pelo Opa, com artistas do Opa, apresentado aí para streaming e tal, que está com uma qualidade ímpar. Então, fizemos boas coisas aí nessa parada. Nós, inclusive, tivemos uma live terça-feira conversando com esse elenco. E hoje a gente retoma o nosso Arena Opa, onde a gente sempre convida um profissional da área, um profissional de grande importância. E hoje estamos com a Cris Bettencourt, preparadora de elenco muitíssimo respeitada por todo o seu trabalho, sua jornada dentro da TV Globo. E terminou agora, nos tempos do Imperador. Deve ser o quê? A 100ª, 90ª novela que você faz, Cris? Eu vou falar uma verdade, eu não sei, mas eu tô na Globo desde 2007 e assim, não sei. Mas já fiz tudo lá, o que eu acho ótimo, já trabalhei com vários diretores, enfim, já fiz série, já fiz Xuxa e já fiz Faustão, e novela. E para mim, eu falo isso assim, falo mesmo, porque eu acho muito importante, sabe? São aprendizados muito diferentes, jeitos de trabalhar muito diferentes enfim, de tudo que eu entro, eu procuro fazer o melhor, entender onde eu estou, né? E fazer o melhor possível. Então, eu já fiz bastante coisa. Porque eu, assim, nos 20 anos que eu tive lá dentro da Globo, acabou que eu fiquei muito só em teledramaturgia. Eu fiz só novela e uma minissérie. Quando eu estava em treinamento, em 2001, eu cheguei a passar um pouquinho pela linha show muito rapidamente, video show, fiz um trabalho com Boninho ali, hipertensão, mas eu percebi que normalmente as pessoas ficam segmentadas e divididas entre linha show e dramaturgia. Então é legal você ter conseguido passar por outros lugares, né? Te dá uma visão mais completa do processo, muito bacana. Sim, e trabalhar com todo tipo de gente, assim, sei lá, porque eu comecei falando disso, mas... Mas é legal, é legal. Não, porque, teoricamente, seriam os menos importantes, mas é porque eu acho interessante, sabe? Eu trabalhei transformando bailarina em apresentadora no Faustão, por exemplo, tentando transformar, né? Não todas que não davam, mas aquela... Ai, agora me deu um branco de nome de todo mundo, não vou falar de ninguém para não falar besteira. Tentando transformar a bailarina em apresentadora. Então, assim... E trabalhando todo tipo de coisa, assim, desde texto de jornal, pedindo para ler, né? E até poesia de Clarice Lispector, conto de Clarice Lispector, né? Poesia, tudo para a gente chegar enfim, entender, né? Como é que eu fazia aquilo. Aquilo foi... Eu estou falando, eu acho, porque foi um desafio gigantesco, assim, foi muito interessante. Porque de uma forma, e na Xuxa eu fiz um trabalho que acabou ficando grande, que era um quadro para escolher o príncipe do filme que ela ia fazer com a filha dela, Sasha, ainda era criança, era um negócio de escolha do príncipe. E aí eu tinha que preparar os meninos para esse teste final, para essa final, para escolher quem ia para o filme. E aí era o Glazer, sabe, Alexandre? O Glazer que fazia a direção. E aí ele pediu para ir fazer making-off do meu trabalho. E aquilo virou matéria do programa, e aquilo que era uma besteira ganhou até primeira página, teve uma repercussão. Que demais. Aquele Lande Vieira era um dos finalistas. Aí entrou, foi o Bernardo...
Bernardo, alguma coisa que eu esqueci agora. Mas, enfim, foi uma coisa muito, muito... Tinha o Vitor Tirré no meio. Foi uma coisa legal, porque o Glazer, que era um diretor muito experiente, ele teve essa sacação, e ele era da linha de show, né, basicamente, na Globo, de dentro do meu trabalho, né? E aí eu fiquei feliz porque trouxe matéria dali, sabe? Trouxe conteúdo, isso foi bem legal. E aí, depois disso, eu fiz várias coisas, trabalhei com vários diretores ali dentro. Esse ponto que você levantou de trabalhar bailarinas para serem apresentadores, né? Alguém para ser um ator. É curioso, porque talvez você tenha encontrado, às vezes, dificuldades em trabalhar um ator e talvez tenha tido menos dificuldade de pegar alguém que nunca foi ator e se transformar em... Ou não. Como é que é isso para você? Você já encontrou gente que simplesmente era absolutamente crua, mas que tem aquele talento, nasceu com aquilo, nunca estudou, nunca foi acadêmico, e de repente você fala, puxa vida, como foi fácil transformar essa pessoa num ator. E outros que vieram, talvez, do teatro, que estão muito já contaminados, não é uma boa palavra, mas radicados no palco e que, portanto, trazem todos os trejeitos do palco e que representam uma dificuldade muito grande de aproveitar aquele minimalismo da televisão, né? Não, é assim, Alexandre. Claro, eu acredito muito no trabalho, mas muito. Mas isso que você falou existe principalmente com criança, porque eu também tenho uma especialidade com criança e jovem, adolescente. Acontece, assim, da criança abrir a boca, de uma forma geral, criança. Eu vou te falar que com adulto eu acho mais difícil, mas também acontece. Mas eu tenho mais recordações de criança, abrir a boca e aquilo vai e flui, sabe? Agora, essa questão do ator de teatro é interessante, porque às vezes você fazer assim, clique no cara, sabe? E aí o cara vem para a linguagem, sabe? Porque é muito importante estudar, é muito importante conhecer textos, ler, ter cultura geral, muito, porque você vai fazer personagens, você vai viver universos diferentes. Então, se você for uma pessoa ignorante, você vai ter muito mais dificuldade, muito menos instrumento, recurso para criar camadas no seu personagem, sabe? Então, eu acho uma delícia esse trabalho do ator, que acha, sei lá, vai entrar no universo, você trabalhar, vou fazer uma médica, um exemplo qualquer, um personagem de médica, me enfiar nesse universo, estudar o hospital, estudar as relações, eu acho isso muito importante. Mas isso que você falou existe, porque é arte, né? Então, existe o imponderável, existe mesmo, e existe gente, isso também existe, que você fala, caramba, existe, essa pessoa não vai fazer. E a pessoa vai lá devagarinho no cantinho dela, aí um dia faz uma frase, outro dia faz outra, de repente a pessoa aparece, sabe? É um pano que abre, sabe? Uma cabeça que se coloca para fora, sai da casca. Porque existe isso, né? A gente trabalha com emoção, com sentimento. Então, às vezes a pessoa intui que ela tem aquilo, tem essa impressão, mas quebra a cara, mas se a pessoa tiver assim, uma humildade e também uma resiliência e paciência, acaba que acontece, sabe? Eu já vi de tudo. Ô, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, durante muitos anos, eu preparei atores, porque eu era dono de uma produtora de videobooks. Eu sei, inclusive você fazia ótimos videobooks com Obrigado. e tal, e eu falava, caramba, eu quero obrigado, isso, feliz de ouvir. Obrigado. E uma coisa que eu identificava muito era que, às vezes, o maior vilão, o que mais atrapalhava os atores, era a falta de conforto dele com o ambiente, né, daquela oportunidade que, porventura, estava surgindo, e o quanto que aquele ator se cobrava. Então, ele estava em cena, e enquanto estava em cena, ficava pensando se estava ficando bom. Se a frase que vai vir, ele vai conseguir dar daquele jeito que ele ensaiou em casa, ou a frase que passou, e ele nunca está íntegro. Assim, é raro quando você vê ele íntegro. E chega no final, ele fala, podia ter feito melhor. Pô, claro, você gastou muito de você para se avaliar também e tudo mais, né? E aí eu sempre tentava começar buscando
o lugar de conforto desses atores. Por outro lado, quando o ator vai evoluindo na carreira dele, ele naturalmente vai aprendendo a fazer uso de se dividir, de estar em cena, mergulhado no personagem, e, ao mesmo tempo, estar olhando a luz, estar olhando a parte técnica toda ao redor, né? Você passou por tantos produtos diferentes, assim, e aí, quando você foi falando isso, é engraçado porque comecei a puxar um novelo. Você acha que tem a ver com inteligência cênica? Você acha que tem a ver esse clique que você está falando? Você acha que tem a ver com inteligência cênica? Tem a ver com de repente, uma característica pessoal da pessoa de não se cobrar demais ou de se cobrar do jeito certo? Eu acho que passa um pouco por isso também. O que você acha? Eu acho que, sim, essa palavra se cobrar, pelo menos na hora da cena, é péssimo. Assim. O que eu costumo falar... é péssimo. O que eu costumo falar para o ator... A gente estuda e tal, e lê, e faz exercício, e exercício de voz, e não sei o que, não sei o que lá. Na hora, pelo amor de Deus, esquece tudo e faz. Porque a ideia é que aquilo fique entranhado dentro de você, e aí aquilo esquece tudo e faz, entendeu? Porque eu acho que duas palavras que eu gosto de usar muito, concentração e relaxamento. Parecem opostos por um lado, mas não é. Se você está concentrado, inteiro, piegas, assim, piegas não, é assim, lugar comum que eu estou falando, mas, gente, é isso, você tem que... Porque isso é muito difícil. É muito difícil você estar inteiro. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, tem alguém me ligando que não para de me ligar, essa meleca está enchendo meu saco. Mas, assim, né, você tem que ter esse poder de concentração e relaxamento, porque isso vai te dar o quê? É aquela coisa da meditação, que eu também gosto muito de usar. O aqui e agora, sabe? Você está aqui e agora, você está ouvindo o seu colega. Aquela luz piscou. Ok. Essa coisa que você falou, técnica, eu acho que o ator que está começando tem que se preocupar menos com isso. Obviamente, o cara não vai se colocar no escuro, né? Tem uma coisa óbvia, né? Você está na luz. Mas, assim, qual é a câmera tal? Eu acho que tem que confiar ir confiando no diretor, né? E o diretor vai te colocar naquela marca, procurar seguir a marca. Se a marca estiver ruim para você trazer ela, pedir para mudar alguma coisa. As ações físicas ajudam muito, né? Somente em produtos que não vão lá do cotidiano e tal, né? Você está ali, aí escreve, aí olha as unhas, essa coisa, ação física, né? Que eu chamo de ação potente, né? Que é diferente do gesto livre, do gesto solto que não conta história. Muito diferente. A ação potente é a ação que vai falar ou do seu personagem ou da situação. Vou dar um exemplo óbvio, bobo, mas só para... Tipo, né, você fez assim, você está falando que você está sendo assaltado da situação, né? Mas outros gestos devem mostrar como você está ali naquele momento, né? Como personagem, né? Sei lá. Tem alguém com a mão levantada. O Bruno Ibanhas quer fazer uma pergunta. Fala, Bruno. Fala, Cris, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Muito prazer. Tudo ótimo, prazer. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha pergunta tem a ver com dirigibilidade, né? Digamos assim. Eu não sei se a preparadora de elenco participa ativamente dos testes para recrutamento de um personagem ou não, mas muitas vezes, dirigindo cenas ou preparando elencos, eu vejo que certos atores têm uma dificuldade maior de chegar ao personagem, de entender melhor o personagem. E a pergunta que eu queria te fazer é: você participa disso e existe atores que não são dirigíveis, de fato, que não chegam lá de jeito nenhum? Olha, a primeira pergunta. Em alguns produtos eu participo, o que eu adoro, porque já é o início do meu trabalho. Em alguns eu não participo, porque eles querem economizar, ou então tem que usar só quando... né? Mas, assim, eu gostaria mesmo era de participar sempre dessa fase de escolha do elenco.
Eu tenho uma parceira lá na Globo que eu trabalho muitas vezes com ela. Eu vario bastante de diretor, mas eu tenho uma parceira que é produtora de elenco. Não sei se você conhece, Alexandre, a Márcia Andrade. Claro, Marcinha, claro. Sim, a Marcinha. A gente trabalha muito juntos, a gente tem uma super parceria, né? Assim, ela confia a Bessa em mim, eu confio a Bessa nela, porque existe uma parceria realmente entre o produtor de elenco e o preparador de elenco, além da parceria com o diretor. Essa é uma coisa. Dirigível. Olha, eu acho que o bom ator é dirigível, é maleável. Tem que ser, porque você chega com alguma coisa interessante. É bom chegar, né? Você tem a sua visão do personagem, mas aí o diretor, de repente, está na outra linguagem. Essa flexibilidade de virar de cabeça para baixo, não ficar com raiva, não ficar pegado, não ficar desesperado, não que vai te levar para frente, entendeu? Claro que não é, assim, não é comédia, drama, aí também o texto é meio estranho, né? Mas assim, existem, né, Alexandre? Às vezes o ator chega de um jeito totalmente oposto da linguagem que está rolando ali. Aí o ator tem que sim, porque ele está servindo a uma obra, ele está dentro de um conjunto, né? Então não tem como, tem que ser dirigível, sim. Tem atores que se autodirigem, isso existe. Mas também são atores muito específicos, tipo, não sei se vocês conhecem, Pedro Cardoso. Dando um exemplo assim. Claro. O cara, ele faz um showman, assim, ele faz... Mas ele se autodirige, tanto é que ele faz muito monólogo, sabe, no teatro, entendeu? Mas é uma coisa específica, assim, de uma forma geral, o cara do ofício tem que ter essa flexibilidade, assim. Eu acredito nisso. E até de entregar, né? Até de estar preocupado com o que vai entregar para o teu colega também, né? De se preparar e de se dirigir também, mas pensando no que você vai dar para o outro, né? Não só no teu trabalho, não só no como você vai dizer a tua própria frase. Exatamente. Que, aliás, a sua frase nasce da réplica do outro, né? Quer dizer, nasce da escuta, né? A famosa escuta, né? Que acho que todo mundo fala, sempre fala. E aí, para quê? Como é que você vai ter escuta? Você tem que estar concentrado, você tem que estar relaxado e fazer. Agora, gente, não, assim, segredo é fazer, praticar. Entendeu? Gravo monólogos na minha casa. Ninguém me chamou para nada. Vou ficar gravando aqui uns monólogos. Se alguma coisa ficar boa, até coloco, né, no YouTube, em algum lugar. Mas vou fazer. Não tenho dinheiro para chamar ninguém para fazer. Não, tudo bem. Hoje em dia, pega o telefone e faz, assim, sei lá, bota assim direitinho. Entendeu? Assim, no sentido de praticar. Aí você assiste. E aí você vai ver. O ator tem que ser inteligente também, né? Tem que ser inteligente. Não é fácil, não. Você tem que ser inteligente cenicamente. Você tem que ser inteligente em levar a sua carreira. Você tem que ser inteligente em escolher, né? Quando você já está comercialmente o que você vai fazer. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem que ter também assim, um estofo emocional bom. Fazer terapia. Sabe como é que é? Porque tem que lidar com a rejeição como se fosse beber água. Não foi aprovado. Ok. Vamos lá, próximo. Porque é assim, né? Artista, de um modo geral, é assim. Eu tenho que lidar com isso. Eu queria fazer não sei o quê, chamaram outra preparadora. Legal, mas eu estou fazendo esse aqui. Poxa, mas aquele... não, mas esse aqui, eu vou fazer esse aqui de um jeito, que esse aqui, né, o Xuxa, sei lá, né? Que esse aqui vai aparecer de alguma forma, sabe como é que é? Tem que ter essa paixão aí, não tem jeito. Theo Barbosa quer falar. A gente pode ir chamando assim, Alexandre? Pode, claro. As pessoas que quiserem falar, levantam a mão e fazem a pergunta. Boa noite, Theo. Boa noite, Cristina. Boa noite, Vitor. Boa noite, Kleber, Pérez. Boa noite a todo mundo, tá? Hoje é minha primeira vez no Arena aqui ao vivo, tá? Entrei recentemente no Opa, então é tudo novo aqui para mim nesse momento, tá? Eu tô falando de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Nossa.
Vamos lá. Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo. Que alegria te ter. É uma alegria a gente ver como é que o OPA ele abarca tantas regiões do Brasil, e isso tem tudo a ver com a atualidade, e tem tudo a ver com o conceito do OPA de quebrar esse eixo Rio-São Paulo, que durante tantos anos monopolizou os artistas e obrigou tanta gente a sair de suas casas e vir aqui para a cidade, suposta cidade grande. E agora a gente está podendo, através do OPA, abarcar o Brasil inteiro e descobrir esses talentos que estão aí espalhados por esse Brasilzão. Bem-vindo, Theo. Valeu. Genial. Minha pergunta, Cristina, é sobre essa relação do ator com o texto e a sua relação desse ator com o texto no momento da preparação. Como assim, Theo? Vamos lá. Quando você recebe aquele ator para ter aquela preparação, você já recebe uma boa quantidade de texto, ou seja, vocês já sabem exatamente quem vai ser aquele personagem. No momento da preparação, vocês têm um certo desapego também do texto, ou é sempre bem afiado naquilo ali, naquela persona, naquele personagem? Como é que é? Quando você recebe aquele ator, para preparar aquele ator, você já tem uma certa quantidade de capítulos ali na sua mão para saber, bom, esse personagem é isso, é isso, é isso, ou vem aos poucos para vocês? Como é que é esse processo? Não, assim, televisão é uma coisa muito, Alexandre sabe, né? Muito prática, objetiva e sem tempo. Então, já existe lá ali o personagem, já está brifado, né? Que a gente chama, né? Já tem lá as características, o diretor já chega para você e fala assim, eu quero assim, 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 nananana. Mas é claro que, como eu falei, somos artistas, estamos trabalhando com arte, então pode ser que a gente chegue ali e o ator traga uma coisa que ninguém estava pensando e que, putz, super funcionou. Isso acontece, isso acontece. Agora, o que você vai receber de informação é o que eu recebi, é o que a produtora de elenco recebeu, que já até te passou, provavelmente, e aí dentro disso a gente vai trabalhar. Quanto ao texto, aí vai depender do autor e do diretor. Tem autor que tem que ser mais fiel ao texto, tem autor que não, que prefere que deixa improvisar, né? E isso na televisão. Agora, no cinema, né, tem tudo, né? Tem, inclusive, o diretor que não quer que o ator... Já teve isso, né, Alexandre? Acho que foi no Tropa de Elite. Não sei, os atores não liam o texto. Sim. Você fazia a preparação do seu personagem, as cenas eram ditas o que acontecia nas cenas, mas eles simplesmente não liam e improvisavam tudo. É uma linguagem, é específico. Eu não sei, eu nunca trabalhei... Mas novela, definitivamente, isso não poderia acontecer dessa forma, né, Cris? Porque a gente tem uma urgência tão grande de cumprir um número tão grande de cenas, e que, assim, cá entre nós, né, Cris, a gente, assim, não é a televisão, ou especificamente a novela, não é um lugar de realização artística, porque você tem que fazer vista grossa para tanta coisa em função do tempo, né? Todo final do dia, especificamente em novela, né? É um trabalho de desapego, porque o diretor vai para casa falando, poxa, não consegui fazer aquele plano que eu queria, não deu tempo. O ator vai embora falando, poxa, não consegui fazer uma segunda tomada porque não teve tempo. O figurino vai embora falando, putz, não consegui chegar a tempo para entregar o casaco que eu queria colocar em cena. E é todo mundo assim. É verdade. Então, é uma forma de trabalho que você tem que ser desapegado, porque você não vai conseguir entregar 100% do que você imaginou, nenhum departamento, né? Então, quando você vai para casa com... sem brincadeira, cara, 50% do que você imaginou, cara, já é lucro, gente. Deixa eu trazer uma informação complementar aqui, baseado no que o Theo estava falando. O Theo, ainda tem mais uma variável, né? Numa novela, às vezes você tem 4, 5 diretores diferentes, além do preparador.
E você tem que buscar saber ouvir isso e trazer a unidade para o teu personagem, porque às vezes um dia está sendo dirigido por um, por outro, você tem um trabalho da preparadora, é uma obra aberta, às vezes o próprio autor não segura uma informação de que lá na frente vai acontecer uma coisa, então você tem que confiar muito na direção que te dão, claro, criar e tudo mais, e propor e trazer, mas objetivar em cima do que as pessoas estão te conduzindo, porque lá na frente alguma coisa pode mudar, pode significar alguma coisa, tem informação que só o diretor artístico e o autor tem, de repente lá na frente vai ser um vilão, e agora se você mostrar isso vai acabar com a surpresa. Então realmente tem muita questão envolvida assim, nessa tua pergunta. E cada obra vai trazer um diretor diferente, um preparador diferente, que vai trazer uma nova maneira de ver isso tudo também. Mas ótima pergunta, porque abriu muita coisa. Isso que o Alexandre falou é perfeito. E o que vai de encontro ao que eu falei no início, tem que saber trabalhar com a frustração. E televisão é isso. Mas é também assim, é um volume de cena, né? Aí você aprende a entregar, né? Você como ator e atriz, você como preparadora, você como diretor, cara, vai. Não é que vai gravar. Vai, né? Assim, gente, vai gravar. Não, vai gravar. Não tem, vai gravar. Agora, isso dá também desapego, dá um domínio do seu métier que realmente nesse sentido eu agradeço a televisão. Assim, eu vim do teatro, minha primeira formação, e eu ficava assim, olhando aquilo no início apavorada. Eu falava, vocês são loucos! Como assim? Ele vai fazer uma luz em 2 minutos? Como assim? O cara vai decorar, mudou o tempo. E faz, e tem um resultado. É uma linguagem, gente, é uma linguagem. Então, é um veículo, vai fazer teatro, vai fazer cinema, isso também. Aí o ator também tem que saber onde ele está e o que ele pode e o que ele não pode. Acho que tinha Leonardo acho que estava com a mão levantada, não é isso? Estava, e aí ele desapareceu. Eu estava. Na verdade, eu estava com a mão levantada, e aí eu acabei tentando tirar a mãozinha, porque o Vitor acabou explicando o que eu ia falar, e a minha pergunta, e aí eu tentei colocar outra coisa, acabou indo, não sei o que eu fiz. Tem um sim aí. Eu antecipei, cara, desculpa, eu queria ter te ouvido. Imagina. Tá bom. Mas eu que agradeço. Tem o Dyson. Não, mas a Fran estava com a mão levantada antes. Desculpa, então coordena aí. A Fran está com a legenda dela, está escrito Del, mas eu sei que é a Fran. Del lá embaixo, mas esse é o nome do computador. Eu estou procurando aqui. Eu ia achar que era Del, eu ia falar, a Del tá ali. E aí, Fran, como você vai, amor? Tudo certo? Feliz é que teve uma limpeza no Note aqui, eu vou trocar depois, tá? E daí tá com o nome do computador. Tudo bom, pessoal? Bom revê-los, estava com saudade. Eu queria prazer conhecer você. A tua formação, a minha pergunta já vai ser feita, mas já que você falou da formação um pouco antes, você é formada em artes cênicas? Eu sou formada, primeiro, na CAL, como atriz, na Casa das Artes Laranjeiras. Depois eu fiz direção de teatro na Unirio, aqui na Universidade do Rio de Janeiro. Depois eu fiz mestrado em artes cênicas também na Unirio. Que legal. Fora os inúmeros cursos que eu já fiz, enfim. E a vida. Que eu adoro. E a vida. Que a vida que ensina mais que tudo. Fala, Eu vou pegar carona na pergunta do Theo, eu achei bem interessante, que me despertou outra curiosidade. Quando você recebe, vocês, né, essa especificidade que você falou, é tal, 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 tem como você dar um exemplo desse tal, 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 para eu entender até onde, por exemplo, é melhor você falar sobre isso do que eu ficar, mas você entendeu? Como característica do personagem, onde ele mora, quem é a família dele, qual a classe social, se é uma... Aí também fala, é uma pessoa que não aguenta muito estresse, sei lá, eu estou chutando aqui, dá umas características emocionais, características objetivas de classe social, onde mora, da onde vem, quem é a família, e essas são as coisas do autor. Aí o diretor vem com a concepção dele. Então, por exemplo, há pouco, nessa novela, o diretor falou assim, não, eu acho que esse personagem
ele tem que ter um tempo, uma expressão do gato. Então, a gente foi nesse lugar do gato, do olhar, do tempo, entendeu? Tudo isso, até isso, a gente recebe como informação e ajuda, né? E ajuda. Até mas então, comprimento do cabelo, cor da pele, essas coisas também? São pedidas objetivas, assim? Não, porque aí você tem que alinhar. Então, por exemplo, se ele falou essa coisa do gato, então ele falou isso para a figurinista, ele falou isso para a caracterizadora, ele falou isso para o iluminador. Então, todo mundo vai jogar nesse lugar, entendeu? Então, o ator também tem que jogar nesse lugar. Eu acho que é cachorro. Porque eu vi, porque tal, porque eu estou sentindo. Não, cara, não tem não, é cachorro não, vamos no gato, é o gato. Não tem jeito não, é o gato. A equipe inteira está no gato, sabe? Isso é televisão. Isso é televisão, entendeu? Não sei se deu para falar. Não, é só, como a minha ignorância é muito grande realmente nessa área, eu achei que era só questões objetivas, mais objetivas, assim. Tem que ter tal altura, tal cabelo, porque quando eu fiz um pouco de figuração e consegui 2 participações, éramos 6, era por causa do cabelo meu que estava por aqui. Então, as meninas me ligavam das agências e falavam, teu cabelo está muito comprido, ele cresceu muito. Eu falei, não, mas se precisar eu corto. Porque o cabelo. Então, eu acho, sei lá, uma limitação. Mas é que uma coisa é um perfil que se busca e outra coisa é uma descrição de personagem. Entende? São coisas muito distintas. Uma coisa é você estar buscando um perfil específico para um personagem que precisa de características físicas específicas. Outra coisa é, depois que você já está dentro do produto, você tem ali, de repente, a descrição da personagem. Você tem o carômetro, você sabe de qual família você vai pertencer, isso tudo vai desenhando o trabalho da Cris, da direção e de tudo mais. O Alê fala muito bem sobre essa questão do perfil. Alê, eu lembro que você muitas vezes falava isso, eu sempre fiquei com isso na cabeça, de que o perfil não se trata da cor do olho, do cabelo, mas também da temperatura do ator, porque se eu tivesse que escalar uma jornalista, por exemplo, para uma participação, poderia ser a Kalindi, poderia ser você, poderia ser a Valdirene, o perfil talvez não interferisse nessa personagem, e sim o punch que precisa. Não, preciso de alguém que tem um punch, porque vai invadir um lugar, botar o microfone. Então, perfil também, só para completar a informação, não é necessariamente só as características físicas, mas também a sua temperatura. Não é isso que você fala ali? Seria mais comportamental e emocional, é isso? Claro, claro. Mesmo porque a cor do cabelo você muda, gente. O tamanho do cabelo, você bota um aplique, você corta, você bota lente, entendeu? Se você quer, muito mais importante é o timbre de voz da pessoa, é a velocidade com que a pessoa fala naturalmente, né? É a postura que ela tem. Porque, assim, tem uma coisa que é cruel, mas é verdadeiro, né? Novela, a gente vai fazer um personagem que dura quase um ano, né? E principalmente, ele é dirigido por 5 diretores. Se a gente cria um personagem muito diferente, você corre o risco de perder a mão ao longo desse um ano, e o personagem vai aos pouquinhos perdendo a característica que foi desenhada para ele no início, pelo tamanho da obra e pela quantidade de diretores, e assim, é um processo. Então, a gente tem uma tendência a escalar atores que são os mais próximos possíveis do personagem, né? Porque a gente, né, é mais fácil, você torna todo o processo mais fácil. Então, voltando à questão do perfil, como é que a gente faz como é que a gente faz uma primeira leitura para fazer a escalação de elenco? Você lê o texto e você deixa, você abstrai de todas essas questões práticas, concretas, pontuais, e você deixa só a emoção aflorar, nós, diretores, né, quando a gente lê. Então, a gente começa a imaginar que voz que esse personagem tem, né? Qual é a velocidade que ele fala, né? Quão arrogante ou doce essa pessoa é nesse texto. Então, você vai começando a perceber isso. Assim, você definir se a pessoa é loira, é morena, é olho azul, assim, cada vez está caindo mais em desuso, mesmo porque assim, a sociedade hoje não perdoa esse tipo de divisão, entende? Já foi a época que você falava, vou colocar uma pessoa com cara de pobre aqui. Hoje em dia isso não é possível, entendeu?
ser preso se falar isso. Exato, nem existe mais isso, entendeu? Porque não tem mais, as pessoas não conseguem enxergar dessa forma, entende? A sociedade brasileira é muito heterogênea, a gente teve uma miscigenação fortíssima, talvez a maior miscigenação do mundo. Então, você tem todas as etnias misturadas aqui, e com as mudanças das classes sociais, as ascendências e os declínios, você já não tem mais esse padrão do europeu rico e do mulato pobre, entendeu? Você, graças a Deus, começou a criar uma mistura nas camadas socioeconômico-culturais da sociedade que nos permitem hoje colocar pessoas de todos os tipos, entendeu? Então, cada vez mais está caindo em desuso, o público está rechaçando esse tipo de escalação, e, de novo, a gente vai muito mais pela pulsação da pessoa, é pelo timbre de voz, é da postura, é da arrogância natural ou do carinho natural, é da voz, que ela é doce, que ela é simpática, é muito mais nesse sentido, entendeu? Do que cabelo loiro, moreno e tal, né? Não sei se eu consegui ajudar aí na resposta. O Dyson queria fazer uma pergunta. Dyson, diga-me, querido. Boa noite, gente. Boa noite, Ale, Vitor. Ei, Cris, prazer. Prazer. Bom, eu queria saber um pouco mais sobre o método que você trabalha. Porque, pelo que eu entendi, assim, do pouco que você já falou, é um pouco do Stanislavski, assim. E eu queria saber se você trabalha com o ator a partir do que ele assim, já conhece, da temperatura desse ator, ou se você, assim, ao longo assim, da sua carreira, assim, você já descobriu assim, algum método, alguma coisa que você fala, nossa, isso funciona. Como que é esse, assim, seu método assim, com o ator? Não, essa coisa do Stanislavski é básico, eu acho que até em quase todos os métodos, né? Eu, sei lá, eu pensei um pouco assim, né? Eu tenho o meu método, mas não é que eu tenho o meu método, eu tenho a minha prática, vamos dizer assim, não é meu método, que aí eu ainda não escrevi, ainda não cheguei nesse lugar, mas assim, eu tenho a minha prática, né? Vamos dizer assim. Eu gosto muito, gosto e preciso de trabalhar com o corpo e com a voz do ator. E isso que o Alexandre está falando, da temperatura, da energia, eu trabalho muito isso. Eu gosto, na questão da voz, eu tenho uma sequência de exercícios, quem já trabalhou comigo, quem já fez aula comigo, sabe, que eu herdei de uma fonoaudióloga que já é falecida, eu fui assim, meio discípula dela, e ela tinha um método específico para o ator, onde trabalhava as vogais, colocando elas o estado das vogais, que eu chamo assim, né? Então, I, E, A, O, U, as vogais, e cada uma vindo de um lugar do corpo e cada uma trazendo para a gente uma energia, um astral, mas é bem prático, estava falando assim, você é um troço esotérico, mas é muito prático, que você coloca no texto, diretamente no texto, ou primeiro também no seu personagem. Eu não vou conseguir, eu gastaria muito tempo aqui para fazer a demonstração, essa é outra aula. Mas assim, já deu para ter uma ideia, assim, né, do que você... Isso na voz. E no corpo, eu gosto muito de trabalhar com... Talvez uma parte que vocês conheçam, né? Com as práticas do Rudolf Laban, que ele era um bailarino, que ele inventou um método corporal que servia aos atores e aos bailarinos, mas que serviu muito aos atores, e que trabalha também a partir do corpo, basicamente, trazer as suas emoções a partir do movimento, não é a partir do corpo, mas é a partir do movimento. Então, o meu aquecimento, eu envolvo eu juntei, né? Aí já é a minha prática, basicamente isso. E, claro, interpretação de texto, ler o texto, fazer as divisões, e aí também aquela outra parte mais tradicional eu uso.
mas, de novo, né? Como eu trabalho muito com criança, então, assim, eu aprendi também a não ficar muito só sentada. Eu também sou muito agitada, então assim, também é o meu jeito, né? Cada um também trabalha do jeito que é, né? A gente traz o que a gente é. Então, eu coloco bastante música, gosto muito de trabalhar com música. Enfim. Você tem alguns alunos e alunas aqui acompanhando você. Eu estou recebendo mensagens aqui no chat, só elogios. As aulas da Cristina são maravilhosas. Aqui a Giovana falando. A Giovana fez aula comigo hoje, não foi, Giovana? Foi? Ela está toda feliz aqui. Foi. A Giovana fez aula comigo. Não, outra coisa, gente, com esse negócio de 2020, eu fiquei craque no online, uma coisa que eu achei que não fosse... Gente, como que eu vou fazer essa aula de interpretação no online? Claro, né? Fica muito aqui, mas dá para fazer bastante coisa, assim. Eu consegui progresso, assim, fiquei feliz, assim. Eu dava aula também para minha cabeça de manhã até de noite, em 2020, né? Quando fechou tudo. Mas a minha formação é irmão do Zé Celso Martinez Correia, Luiz Antônio Martinez Correia, até com Ian Michalski, com a Angel Viana de corpo, que é a mestra das mestras. Eu esqueci de falar, eu fiz também uma pós lá na Angel Viana, preparação corporal para atores, que é uma coisa que eu gosto de usar. Trabalhar. De usar, eu acho que ajuda, entendeu? Enfim, falando muito. Muito obrigado. Não, obrigada foi a você ótimo. pela pergunta. Acho que Daniel também queria fazer pergunta. Não, mas antes do Daniel, perdão, Daniel, é que tem uma outra fila de chat aqui, estou tentando administrar. Desculpa. Não, imagina, tudo certo. A Milena Pinheiro queria falar com você. Mas eu acho que, Milena, você pode levantar a mão se você quiser, mas, enfim, se quiser falar também. A Milena fez teste para o filme que eu estou fazendo, né, Milena? Você foi super bem, mas é a questão do perfil, não dá para ter duas com o mesmo perfil, você sabe, né? Me explicaram. Então, eu gostaria de saber se você acha que o número de seguidores influenciam para você passar numa seleção. Olha só, eu não sou produtora, dizem que está influenciando, né, Alexandre? O que você acha? Dizem que está influenciando. Eu ainda não tive, eu não sei. Eu não sei. É uma questão que, para todos, né, assim, isso é uma novidade para o mercado ainda, tá? O mercado ainda está se adequando a esse pré-requisito. O mercado também não entendeu ainda muito bem. Num primeiro momento, sim, todo mundo falou, sim, seguidores, aí saiu todo mundo correndo atrás, gente com muito seguidor. Aí meio saiu pela culatra, falou, não é bem assim também, né? Não é só porque tem muito seguidor que é um bom artista, não é só porque tem um bom seguidor, não é só porque tem muito seguidor na rede que significa que vai fazer sucesso em TV aberta. Então, o mercado está começando a se ajustar e entender. Eu acho que existem alguns produtos e algumas mídias que podem, eventualmente, dar prioridade à questão dos seguidores. Outros, talvez, não. Isso é uma questão delicada que todos estão entrando em contato agora e conhecendo. Agora, uma coisa, Milena e todos, que a gente não pode deixar de levantar. O que acontece, o que sempre aconteceu no mercado tradicional, né? O ator, ele... digamos, decide que quer ser ator profissionalmente ou calha de começar esta vida profissional, estuda, entra numa faculdade ou faz um curso profissionalizante, desempenha todo o ofício dele, é eventualmente chamado para um papel pequeno, vai bem, vai crescendo, e aí é chamado para fazer, digamos, uma malhação ou uma novela na Globo. O que nós, diretores, nesse momento, nós e toda a empresa, né, sentimos um friozinho na barriga, porque fala assim, essa pessoa fez todo o trajeto, mas o filtro mais cruel
A prova de fogo mais cruel e mais voraz que existe é a aceitação pública. E essa não tem nenhuma faculdade, curso, universidade que vai te dar. É a aceitação pública. Esse é o último filtro que acontece, né? E quando a gente estreia uma novela, a gente fica, nossa, será que essa pessoa vai cair no gosto do público? Será que vai ser aceito? Né? Então, esse é o último filtro. E o que está acontecendo no mercado agora é que está tendo uma inversão. E estes comunicadores, a gente pode chamar, esses talentos da comunicação, estão nascendo dentro das redes e estão começando pelo filtro mais voraz, que é a aceitação pública. Entende? Então, o que a televisão ou que o cinema está fazendo é, ok, então eles já passaram para o pior filtro que tem, que é absolutamente subjetivo, que a gente não sabe, que ninguém consegue dar aula para saber se o público vai gostar ou não. E agora ele está pegando essas pessoas e fazendo o caminho contrário. Agora vamos dar as aulas de interpretação para ela, vamos botar ela no palco, vamos dar aulas de dicção, de voz, de teatro. E aí, assim, uns vão se sair bem, outros não. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo muito claro, cara, com o que sempre foi o BBB desde que nasceu em 2001. Né? O BBB foi isso. Você tem a aceitação pública, né? Uau, galera que fez BBB sai da casa do BBB com a aceitação pública lá em cima, né? Então você pega essa pessoa e tenta colocar. É o mesmo princípio. E aí você fala, putz, patinou. Temos uma Grazi Massafera que fez exatamente isso. Esse foi o caminho dela. A aceitação pública lá em cima e aprendeu tudo. Patinou no início, tal, aprendeu. É uma grande atriz hoje. Outros patinaram e desapareceram. Outros você nem sabe mais quem são. Então, eu acho que a questão dos seguidores é muito parecida com o que foi a discussão do Big Brother durante esses anos todos. Você está pegando pessoas com aceitação pública e tentando ver se eles se engrenam como atores. Entende? Então, é uma questão, é uma realidade, não adianta a gente brigar, não adianta a gente ser preconceituoso, não adianta a gente fazer cara feia, porque essa cara feia foi feita com os modelos na década de 80. Exatamente. Foi feito. Aí o pessoal tá, é modelo, não é ator, é modelo, não é ator, é modelo, não é ator. Ficou essa discussão, cara, que não leva a nada, entendeu? Né? Aí depois vem Big Brother, é Big Brother, não é ator. Agora vem o pessoal da rede, da internet, do Instagram, do TikTok. Então, assim, é uma nova realidade, gente. Assim. Agora, o mercado também cresceu muito. Então, falar, mas agora tem essa galera aí que é mais concorrente. Sim, mas o mercado está muito maior. Tem muito mais oportunidade. Gente, assim, a Cris é mais ou menos da mesma geração que eu, acho que ela é um pouco mais nova do que eu. Ela viveu a época que a gente tinha... Qual era a opção profissional de um ator? TV Globo. A outra, qual era? Sei lá, talvez cinema. Não tinha, acabou, não tinha. Então, assim, isso era cruel. Isso era cruel. Então, hoje, o ator que reclama, ele tá mal acostumado, cara, porque a quantidade de possibilidades que vocês têm, cara, é inacreditável, entendeu? Vocês estão com a faca e o queijo na mão, gente. Agora, ficar mirando só em TV Globo também, aí já é cabeça dura, entendeu? Eu acho que não faz muito sentido isso, né? Não faz o menor sentido com esses streamings fazendo aí um monte de coisa, tem que achar aí. Enfim, não sei se eu consegui dar um panorama aí sobre essa questão. É uma questão que não tem uma resposta definitiva ainda. O mercado está, né, tateando isso, tentando entender. E vamos ver o que vai. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos em breve, né? Daniel, desculpa, querida, eu te interrompi. Fica à vontade. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Boa noite, Cristina. A minha pergunta também é sobre método, mas de um outro campo. O que você experienciou ou teve experiência nisso? E qual a dica que você dá? Por exemplo, recentemente a gente teve aí uma história de dois lados, com um método de uma preparadora aí, famosa de elenco, né? Com grandes atrizes falando desse método dessa preparadora e outros defendendo, assim como outros métodos que existem por aí. E qual é o limite que o ator e o preparador tem que ter nesse jogo para que não vá além, tem esse respeito. Somente um ator que está começando, que às vezes, mas se não fizer isso que a Cristina pediu,
mas eu tenho que chegar e falar que eu tenho essa restrição e não vou fazer. Ah, mas se eu não fizer isso, será que a Cristina nunca mais vai querer trabalhar comigo? Eu falo dessas questões, né? Como é que você avalia esses métodos, muitas vezes, somente dessa preparadora que saiu notícia aí recentemente, e qual é essa linha, né, que o ator tem em respeito ao seu corpo mesmo, ao seu trabalho, e esse preparador de elenco? Como é que você vê isso? Bom, gente, todo mundo sabe que é a Fátima Toledo que andou falando aí. Isso. Eu não vou... né? Eu nunca trabalhei com ela, nunca assisti uma aula e nunca estive num trabalho com ela. Então, eu não me sinto assim muito à vontade, ainda mais que né, uma colega, de falar alguma coisa. Ouvi também, fora de amigos, várias críticas. Não é o jeito que eu trabalho, isso é a única coisa que eu posso te dizer. Eu prefiro trabalhar na delicadeza e na clareza. O que está acontecendo aqui? Eu, como atriz também, quando eu tinha... Né, quando eu comecei como atriz, os diretores berravam, o Alexandre deve saber disso, gritavam, e era horrível, e eu ficava péssima. Quanto mais me berrava no meu ouvido, mais eu não fazia era nada, eu não conseguia. Né? Eu não funciono assim como artista, de maneira nenhuma. Então, eu não funciono assim. Eu tenho que estar à vontade, sabe? Eu procuro deixar o outro à vontade. Essa coisa do limite, você tem que confiar na pessoa. Quando você passa a desconfiar e você vê que está mexendo na sua dignidade, aí você pega a sua bolsa e vai embora. E você vai falar com o diretor, olha, aconteceu, né? De atores que saíram, pegaram a bolsa e falaram, assim eu não trabalho, obrigada, prefiro não trabalhar. Eu acho que o preparador está lá para ajudar, né? Para fazer um caminho. É óbvio que às vezes é duro, não é tudo uma gracinha, né? Não é ficar passando a mão na cabeça. Repete, é trabalho, mas tem uma coisa que é trabalho, tem uma coisa que é sadomasoquismo, aí já entra em outro lugar que, bom, eu não compartilho com isso, mas em relação à própria essa preparadora, eu não estive, entendeu? Como eu vou falar assim? Eu ouvi coisas que eu achei péssimas, mas aí, né, enfim. Não é o jeito que eu trabalho, que eu quero dizer. Péssimas no sentido, eu não trabalho assim, eu não nem sei fazer isso com alguém, e se alguém fizer comigo, eu não vou render como artista, vamos dizer assim. Mas muitas pessoas gostam muito, então, aí, né, sei. Obrigado. Valeu, Daniel. Obrigado a você. A gente tem, com a mão levantada agora, a gente tem Dyson e Dayson. Eu fico um pouco confuso, gente. É o Dyson ou o Dayson? Gente, incrível, né? É Dyson, mas eu não, é porque não saiu da outra vez. Eu tô aqui já ouvindo. Não, Dayson também, Dyson. Do seu lado. Dayson. Não é? Tem Dayson. Tem Dayson e tem Dyson. Gente. Mas, Dyson, você tá com a mão levantada ainda ou não? Não, é porque não saiu depois que eu falei. Vou baixar aqui, baixar a mão. Agora vem o Dayson. Muito bem, Dayson. Boa noite, querido. Todo mundo lê Dayson. Prazer, boa noite, gente. Prazer. Não sei se dá para me escutar. Tá. Tá. Perfeito. Eu queria saber o que um ator precisa ter para chamar a sua atenção, que você, quando tem algum, sei lá, para escalar algum elenco, você sempre pensa naquele ator. Só um instantinho, antes de te interrompendo, né? Só lembrando que a Cris, ela é preparadora de elenco, ela não é uma produtora de elenco, tá, gente? São coisas diferentes. É isso. A produtora de elenco é a pessoa que busca os atores, né? Junto com o diretor e com o autor, né? E a preparadora é aquela que já pega o ator que já foi selecionado, né? E prepara ele para as cenas. Né? Sim, mas a pergunta também se encaixa na profissão dela, né? No caso, o que ela vê num ator que chama atenção,
que ela fala, cara, esse ator... Tá, perfeito, entendi. Ó, a gente pode voltar ao início, assim, né? Esse ator é flexível, maleável, dirigível. Caramba, eu falei isso, ele fez. Não, mas eu quero que você faça assim. Ele, fez. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Fez e fez de uma forma natural, de uma forma orgânica. E às vezes não precisa nem ter... É claro que a experiência ajuda, óbvio, mas às vezes é natural da pessoa. Isso tem a ver, aí também é um outro lugar comum, mas que é essa coisa do ego, sabe? Se a pessoa está muito apegada às suas ideias, às suas questões, aí manda mudar, a pessoa quase se sente ofendida. A pessoa mais relaxada nesse sentido, o ator, me chama a atenção, porque é muito mais fácil de trabalhar. Muito mais fácil, não é que ele seja legal, gente boa, uhul. Não, às vezes tem ator legal, gente boa, quando vai para a cena, o cara trava. É fácil de trabalhar no sentido de que ele é flexível, de que ele se ambienta, ele muda, você dá uma proposta, aí ele não tem medo, ele vai, tenta, sabe? É isso que me chama a atenção no ator. Perfeito. Obrigada. Obrigado, Drezon. Gente, estamos chegando no final. São 8h58. Rápido, né? Uma hora. Passa rapidinho. Vamos passar rápido, né, gente? Então, assim, vocês, poxa, perguntas ótimas. O Telo já tinha me falado, o Alexandre eu já conheço, super profissional. Não sabia que o Vitor estava aí junto também. Olha, o Vitor pediu desculpas, mas caiu e ele não conseguiu se reconectar. Ele me passou um WhatsApp aqui pedindo 1000 desculpas, porque por algum motivo a internet dele se recusou, fez greve, não sei, foi curtir o 20 de janeiro aqui do Rio de Janeiro. Então, mas eu ia elogiar ele também, mas principalmente eu queria elogiar a turma, assim, porque eu acho vocês muito interessantes, interessados, assim. Parabéns, Alexandre, por juntar um pessoal tão legal e pela essa iniciativa toda da OPA. O Telo já tinha me falado que eu estou chegando, né, gente? Que era uma coisa legal, que vocês procuravam sempre uma referência, o melhor, não sei o quê. Eu falei, esse é papo do Telo para eu ir e tal. Papo furado. Estou brincando, tá, Telo? Eu vou fazer a piadinha. Mas, assim, realmente, vocês... Às vezes a gente faz, assim, fala live e tal, as pessoas não perguntam umas coisas assim, tudo bem, a gente faz, simpático, fala e tal. Eu gosto de estar sempre falando com as pessoas, mas... gostei muito de estar aqui, de participar. Me fez refletir sobre o meu próprio trabalho. Legal. Isso é muito rico para mim. Que bom. Obrigada. O OPA tem atraído muita gente boa, impressionante. Mas é como é a vida. Se você está emanando coisas boas, você vai atrair pessoas boas. Então, como o OPA tem esse compromisso com a qualidade, né? Os profissionais que estão por trás do OPA são pessoas do mercado, né? Pessoas que já trabalharam muitos anos na TV Globo, na Record, em produtoras. A gente tem um apuro artístico e veio realmente para dar uma mão. Uma voz, uma bagunça. O Telo já começou a fazer... Deixa eu ativar o mudo do Telo, porque o Telo agora começou a fazer bagunça. Bom, enfim. Só para terminar aqui, o Vitor, como ele teve que ir embora, ele pediu para sugerir um livro para vocês todos chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Ele falou que é um livro muito legal para que as pessoas tenham isso na sua cabeceira. Né? Eu já li e realmente é ótimo. Uma época, eu estudei com Antunes Filho, e é um grande diretor de teatro paulista, né? Eu fiquei lá meio ano, né, estudando, bem jovem. E um dos livros era esse. A gente estudou também o Tal da Física. Ele estava nessa pegada oriental, mas que tem tudo a ver com o ofício do ator, né? Com a arte do ator. Legal. O Theo ainda está com a mãozinha levantada ali. Theo, você quer fazer uma última pergunta ou ficou levantada a mão? Quer? Vai lá, queridão. Quero fazer sim.
Cristina, é o seguinte, vamos imaginar aqui a seguinte situação, que eu peguei um personagem e a gente vai trabalhar junto, tá? Nessa novela. Então, vamos fazer o seguinte, eu queria saber uma questão só de datas, de um cronômetro, por exemplo. Vamos supor que eu recebi esse personagem hoje, então a gente estaria trabalhando nesse personagem, você tem um certo período, por exemplo, 15 dias a gente iria trabalhar nessa preparação, os primeiros 15 dias, ou então, você vai ficar comigo aqui trabalhando durante um mês, ou então é durante todo o arco da personagem na novela que eu vou estar trabalhando, que você vai estar me auxiliando nesse processo, ou não, é só no início. Se eu tivesse alguma dúvida, opa, Cristina, eu estou com esse momento aqui, não está bem, eu não estou conseguindo chegar lá, eu quero sua ajuda. Como é que seria esse processo de eu, como sendo ator, né, com você sendo a minha preparadora? Varia muito. Tem ator, tem produto que eu chego, tem 1 mês e meio, mas aí demoraram para escolher não sei quem, que não escolheram, não acertaram cachê com um, não acertaram cachê com o outro, não sei o que lá. O cara chega, faltam 3 dias para a gravação dele, e eu tenho que trabalhar ele em 3 dias. Existe de tudo. Chega aqui mais cedo, Cris, às 10, o cara vai gravar 1h da tarde. Tá. Então, assim, existe de tudo, e com criança também, isso é complicadíssimo, mas acontece. O ideal, para mim, na televisão, se um personagem grande, 1 mês é bom, 1 mês a gente faz. Estar junto com o ator no set, normalmente eles deixam o preparador só durante o primeiro mês da novela, a não ser que sejam crianças, adolescentes, que aí você pode ficar a novela inteira. E o que aconteceu nos tempos do Imperador é que eu acabei ficando com o elenco inteiro. Essa questão da Covid, a Ana Kfouri, eu ia dividir com a Ana Kfouri, que é maravilhosa também. Só que ela não podia ficar no set, por uma questão de idade na época, não sei o quê, da Covid braba. E aí eu acabei ficando com todo o elenco, todo mesmo, até o principal, e como eu também estava com as crianças, foi interessante que eu pude acompanhar, eu gosto muito de acompanhar no set, assim, para cenas importantes, que nem eu trabalhei agora agora não, né? Quando a gente, no ano passado, com a Daphne Bozaschi, que faz a Dolores na novela. Eu trabalhei com a menina que fez a Dolores pequena, e depois, que é minha aluna, a Júlia Freitas, depois a Daphne. Esse trabalho eu adorei fazer, e adorei poder estar junto com ela, apesar de ser uma atriz excelente, estudiosíssima, mas era tão bom trocar com ela no set, por exemplo. E outros também, né? Mas enfim. Perfeito, obrigado. Theo, vou te ajudar nessa resposta, né? Em televisão você tem o ideal e o real, né? Para ter uma ideia, por exemplo, o ideal é a gente estar editando o capítulo que vai ao ar daqui a 10 dias. Esse é o ideal. E o real é a gente editar o capítulo que vai ao ar amanhã. É sempre assim. Então, a Cris está falando que o ideal é ela ter 1 mês de trabalho com o ator, e o real é ela ter 3 horas para trabalhar o ator. Não, nem sempre é esse desespero, mas assim, 2 semanas, vamos dizer uma média de 2 semanas que acontece, né? Vamos dizer assim. Galera, entendi, ficou claro. Galera, lembrando que a Cris ela tem um estúdio aqui na Barra, onde ela atende, né, alunos, atores, e o trabalho dela realmente é excelente. Eu só ouço elogios. Eu só ouço elogios a teu respeito, Cris. Então, quem se interessar em conversar mais com ela, Cris, como é que entra em contato com você? Pelo Instagram? Como é que é a melhor maneira de te encontrar para conversar? A melhor maneira, eu posso colocar aqui no chat o WhatsApp, que é melhor de falar comigo? Pode ser isso? Pode, claro. Eu não sei se você tem acesso ao chat para todos, eu não sei. Aliás, eu acabei de colocar para... não, eu vou botar para você. Aí eu encaminho para todos. Eu coloquei aqui para todos o nome do livro, porque alguém me pediu para repetir, eu botei no para todos. Eu espero que vocês tenham... Engraçado, disse que você não está nessa reunião. Eu não estou nessa reunião? Mas ele está...
Eu vou botar aqui para... Não. A Klemperer, não está não? Porque eu estou com uma Klemperer. Não está com uma leitura. Tá? A Klemperer, não? Kempler. Isso. Seu nome é alemão? Minha família é toda alemã. A Andressa está perguntando... Foi. Obrigado. A Andressa está perguntando quando é que você vem a São Paulo. Tem que ter um convite. Eu não sei. Por enquanto, eu não tenho nada organizado. Se você quiser organizar, está ótimo. Vamos sim. Peraí, deixa eu copiar aqui. Você sabe que eu sou doida para ir para fazer alguma coisa maior em São Paulo mesmo. Porque eu adoro o comprometimento dos paulistas e tal, não desfazendo de todos os outros, mas assim, o jeito de trabalhar dos paulistas, eu tenho curiosidade de estar ali. A Daphne é paulista, né, que eu trabalhei agora, mas eu não tenho agenda ainda em São Paulo marcada, não. Só um minutinho que estou tentando copiar aqui o teu número para não conseguir encaminhar. Vem para o Nordeste, Cristina. O Nordeste, né? Agora foi. Foi para todos aqui, telefone e WhatsApp. A minha mãe é paraibana, tá, Theo? Mas foi criada no Ceará, eu tenho família aí. Que massa. Cris, parece, mas... Cris, adorei bater um papo com você. Muito, muito feliz mesmo. Você é uma excelente profissional, muito respeitada. E quando a gente conversa assim, a gente percebe que não é rasgação de seda, é real. Então, espero que a gente possa estar juntos no futuro em algum produto. Vou ter o maior prazer e vamos fazer mais coisas juntos. Tá bom? Galera, se quiser, digo mesmo. Muito obrigada, Alexandre, Telo e todos vocês. Muito obrigada mesmo. Galera, obrigado a todos. Na terça-feira. Beijo, tchau, obrigada, eu amei. Querido! É o nosso vencedor do Prêmio Contigo. Olha aí. Obrigado, gente. Tá apertando aqui o espaço para falar com vocês, eu vou colocar aqui no microfone real. Segura, né? Obrigada, gente. Você trabalhou comigo em saldo. Eu amo o seu trabalho, tá bom? Você é maravilhosa. O Alexandre também. Pensa que eu deixei ele no vácuo? Não deixei nada, tá? Deixei no vácuo, não. Isso é uma figura. Muito obrigada, senhor Igor. Muito obrigada. Eu adoro. Muito obrigada, Cristina, também. Mesmo. Tá bom. Beijo. Beijo, Igor. Beijo a todos. Obrigado. Terça-feira que vem temos live no Instagram e na quinta-feira, novamente, Arena Opa aqui. Vejo vocês todos em breve, então. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Valeu, Cris. Tchau, tchau. Tchau, valeu.